Gente, ontem à noite eu tava indo descansar. Falei pra vocês que eu ia descansar e descansei. Hoje comecei praticamente pontual o programa aqui. A gente deixou tudo certinho pra funcionar. Fui descansar e eu recebi um texto do meu querido amigo, professor Cacai, falando a respeito do Alexandre de Moraes, se dizendo estarrecido, e estarrecido com razão, por conta de estar avançando um processo pela punição do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Provavelmente a punição aí de retirar o visto de entrada do ministro Alexandre, de ter algum tipo de sanção através do governo Donald Trump. E o Cacá, indignado, ele traz uma questão óbvia, mas que a gente tem que ficar por dentro desse assunto mesmo. Cadê a punição? Cadê as autoridades de olho? Cadê o governo Lula de olho? Isso é uma cobrança que a gente tem que fazer do governo Lula em cima do deputado internacional. O Eduardo Bolsonaro está lá. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos com o Gilson Machado pedindo Pix para o gado bolsonarista e com inclusive a esposa dele comprando uma bolsa de luxo ou ganhando uma bolsa de luxo da Louis Vuitton, avaliada por um valor bastante salgado para o bolso dos apoiadores de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está tentando fazer contato com parlamentares trumpistas, se é que ele não conseguiu fazer esses contatos, e é por isso que essa ação está tramitando. Nós estamos, meus caros, eu passei pelo menos 2 dias da semana falando do caso da Janja e do suposto protocolo que ela teria quebrado e criticando os colegas da imprensa em cima disso. Falei muito disso ontem à noite, depois da entrevista com a Flávia Rios. Mas o Brasil está sob ataque internacional, tá, gente? Sob ataque internacional agilizado pela extrema-direita que convive conosco aqui no Brasil. Um ataque internacional para erguer uma nova frente de extrema-direita, uma vez que Alexandre de Moraes está desarticulando esse grupo com as punições através do julgamento de Jair Bolsonaro. Então, meus caros, a gente tem que ficar muito atento para os movimentos nos próximos meses. O governo Lula está numa situação extremamente delicada, embora Lula seja o provável candidato à reeleição, não tenha tanta divisão de votos dentro da esquerda, mas a extrema-direita está colocando armadilhas aqui e ali, enquanto também prepara seus novos assets. Uma coisa que me assustou muito e que foi dita aqui na Folha Democrata pelo Luiz Costa Pinto. Eduardo Bolsonaro pode voltar dos Estados Unidos e querer concorrer ao governo de São Paulo, enquanto eles empurram Tarcísio de Freitas para a presidência da República. Eduardo Bolsonaro pode articular, junto com o pai, uma candidatura de Michele Bolsonaro à presidência da República. Eduardo Bolsonaro tem um mar de coisas que ele vai começar a articular daqui para frente. Eu me recordo muito bem, quando eu estava cobrindo o gabinete do ódio do Bolsonaro, o pessoal falava muito do Carlos Bolsonaro, o pessoal falava muito da questão aí do Carluxo ser o responsável pelo Twitter do Jair. Mas o que a gente não se deu conta, gente, o que a gente não entendeu é que o grande articulador das redes e dos contatos internacionais é o Eduardo. E o Eduardo é perigosíssimo, gente. O Eduardo é um cara que vai causar problemas brutais para o nosso campo político se a gente não se preparar. O Eduardo, que é um cara que vai avançar nas nossas pautas se a gente não se precaver. Essa galera vai vir com força em 2030, lembra o Lucas Silva aqui. Pelo que eu tenho reparado, vão querer pegar o Senado primeiro, a Câmara já é deles. Eu não diria que a Câmara é deles, mas como a Câmara tem bancadas muito grandes deles, eles conseguem fazer uma medição de forças. A Câmara ainda tem alguns problemas, porque é o seguinte, eles têm um certo suporte do Supremo Tribunal Federal. Porque embora o PSOL tenha uma bancada muito minoritária, o PSOL tem protocolado com sucesso ações no Supremo Tribunal Federal. A questão do Senado é outra. Se eles viram maioria no Senado, eles ganham um recurso contra o Supremo.
Vocês entendem o que eu estou tentando explicar aqui? Ó? O raciocínio do Lucas é muito bom, mas a questão não é só essa. A questão é o seguinte, eles querem tomar de assalto o Senado e querem retornar à presidência da República para emparedar o Supremo. Supremo. Eles não precisam da Câmara. Eles não precisam da Câmara. Vão continuar falando de anistia o tempo inteiro. Não vão mudar o disco a respeito desse assunto. Porque é a plataforma que eles vão usar para fazer ataque atrás de ataque. E, por fora, além da questão da política institucional brasileira, eles vão atrás de aliados internacionais. O Trump menospreza o Brasil, o Trump não liga para o Brasil, o Trump está interessado em outras questões, mas quando o calo apertar, quem vai apoiar eles é o Trump. Então nós temos que estar prontos. É importantíssimo. Ah, mas aí o pessoal vai falar, principalmente sobre o pessoal que é mais pró-Rússia, e, gente, eu tô do lado de vocês na questão da guerra da Ucrânia, tá? Ah, mas o Lula tá muito pró-União Europeia. O Lula tem que fazer aliança com a União Europeia para ontem. O Lula tem que fazer alianças com o Partido Democrata para ontem. O Lula tem que entrar na nova rota da seda da China para ontem. Ele não entrou, inclusive, na rota da seda porque ele esperava que a Kamala Harris ganhasse a eleição do Trump nessa disputa. Acho que o cálculo do Lula foi isso. Tanto que vocês podem ver que as relações com a China se aceleraram à medida que o Trump foi consagrado presidente da República. Então, o xadrez do Brasil é extremamente complexo e passa por todas essas questões que eu estou colocando para vocês. A gente ficou falando bastante ontem de uma coisa que não é notícia, né, gente? Isso que eu estou falando é notícia pra cacete. Isso explica, por exemplo, o Xandão está sendo bastante duro, inclusive com as testemunhas no julgamento. A gente não pode dar arrego, gente. São pessoas que querem aniquilar com o nosso regime democrático. São pessoas que querem aniquilar conosco. Se o Bolsonaro volta, se um asset do Bolsonaro volta, eu não sei como é que a gente vai fazer conteúdo aqui na internet. Eu não sei se a gente vai fazer conteúdo aqui na internet. É o que a Genilda falou, a direita, a maioria no Senado, pode pautar o impeachment de ministro e o Xandão será o primeiro. Exatamente. O ataque, o maior inimigo da extrema-direita neste momento não é o Lula, é o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo prioritário do monitoramento da ABIN, que desarticulou o seu grupo de monitoramento de extrema-direita. Alexandre de Moraes, que foi alvo prioritário do gabinete do ódio. Alexandre de Moraes, que foi alvo prioritário do Jair Messias Bolsonaro naquele ato na frente de um quartel em Brasília, em que ele vociferava contra Alexandre de Moraes. Na Avenida Paulista, quando ele vociferava contra Alexandre de Moraes. A gente está vivendo, gente, são tempos bicudos e é uma guerra, gente. É uma guerra contra o nosso judiciário brasileiro, é uma guerra contra o nosso sistema político, é uma guerra contra a nossa realidade. Eles estão desafiando a nossa realidade e querendo impor a realidade paralela deles, querendo impor a agenda deles, querendo impor o que eles acreditam que é importante. É desse bicho que a gente está lidando. É desse bicho que a gente está tendo que encarar. É desse bicho que a gente está tendo que desafiar. É por esse bicho que a gente está sendo desafiado. Então, quando a gente fala que não será fácil nos próximos dias, a gente está falando especificamente dessas coisas. A gente está falando especificamente desses problemas. A gente está dizendo que nós vamos ter muitos desafios futuramente. Muitos desafios futuramente. E eu fico feliz por um lado, porque quando eu trato dessas questões todas, vocês aqui da nossa audiência comparecem, vocês aqui da nossa audiência divulgam a live, vocês têm dito aí que vocês têm gostado de me ver falando a respeito dessas coisas. Então eu peço, gente, que vocês reforcem a Folha Democrata nesse período. A gente está se preparando, pessoal, quando a gente fala de Alexandre de Moraes, quando a gente fala do Senado Federal, quando a gente fala da falta de punição ao Eduardo Bolsonaro, nós estamos falando de 2026. 2025, nós ainda estamos vivendo em 2025, mas a verdade política é que nós já estamos nas eleições de 2026. Vai acontecer propaganda antecipada da extrema-direita, vão acontecer as especulações grandes da política, vai acontecer
dos pré-candidatos já se colocarem, a gente vai ver Caiado falando, a gente vai ver os aventureiros da vez, a gente vai ver o Pablo Marçal tentando se reabilitar politicamente agora que ele está enrascado como réu, a gente vai ver tudo isso acontecer. E para isso ser bem coberto, para isso ser bem necessário, eu preciso muito que vocês mandem superchats, gente. Preciso que vocês pinguem superchats. E faltam, meus queridos, 2 membros. Vamos estar aqui presentes na Folha Democrata, vamos fortalecer esse espaço como um espaço de debate, como um espaço de emancipação, como um espaço para o mesmo papo que eu estava tendo com a Flávia Rios ontem. Ontem foi uma live muito boa, infelizmente muito abaixo da nossa arrecadação normal, mas em que a gente falou a respeito de colonialismo, falamos a respeito de sionismo, falamos a respeito do racismo contra a população preta e pobre, falamos a respeito da questão do pardo. A Flávia Rios, que é da área da sociologia, estava traçando a questão, as correlações ali das estruturas sociais e como o pardo se insere. Ela escreveu um livro, na verdade ela organizou um livro com artigos que eles tinham feitos para um dossiê da revista Cult, e aí foi transformado depois em livro. Foi bem interessante ontem o bate-papo, a gente tem recebido escritores, autores, deputados, para a gente poder acompanhar, e isso tudo é muito importante. Zelina Silvano mandou: eu acompanho a União Europeia todos os dias, eu tenho dúvidas se hoje esse acordo, porque por décadas a União Europeia emperrou, eles propõem sanções aos que negociam com a Rússia agora, e esse é só um exemplo. Não, eu também tenho questões aí, e a União Europeia acaba atrapalhando. A União Europeia agora está numa situação muito difícil, né? Porque enquanto era Partido Democrata nos Estados Unidos, eles formavam um bloco com os Estados Unidos. Quando o Trump ganha, esse bloco se quebra e a União Europeia, na verdade, está isolada. E aí eu digo que o Lula tem que se alinhar à União Europeia, não por simpatia que eu tenho com a União Europeia. Eu acho o Macron um presidente extremamente problemático. Mas é uma questão de oportunidade da geopolítica atual, gente. A gente precisa evitar um novo golpe. A gente precisa entender que o 8 de janeiro não acabou. Teve um cara que se explodiu em Brasília, gente, ano passado. Ontem. Teve um cara que se explodiu em Brasília, teve outro que estava vindo de fora de Brasília, pegando carona nos caminhões. Eles não pararam, gente. Eles não pararam. Por que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, se o golpe parou? Vocês acham que vai se resolver nesse julgamento? Não. Esse julgamento é uma parte, assim, do problema que a gente está encarando. O segundo semestre vai ser de lascar, pois esse povo é escroto, ou a comunicação do governo se adequa, ou ficaremos em sérias dificuldades. Eu também acho, Genilda. E eu queria muito que vocês fortalecessem esse canal aqui, para a gente fazer uma comunicação efetiva. Eu tenho conversado com pessoas do governo todos os dias, tá, gente? Tenho conversado com pessoas do governo todos os dias, para fazer o que a Psidalari está falando aqui, ó. Voltar para a base, para o trabalho de formiguinha. O que a gente faz aqui nas nossas lives é trabalho de base, é discutir a militarização das escolas, é discutir os problemas no âmbito estadual e local. Aqui na minha cidade, que é uma cidade pequenininha, a gente fez pressão na Câmara de Vereadores para evitar que o Tarcísio de Freitas colocasse pedágios. Foi uma reunião histórica, lotou a Câmara. Lotou a Câmara, mas isso se dá com mídia, isso se dá com articulação, isso se dá com os partidos cooperando, isso se dá com discussão aberta e franca. Você não consegue fazer milagre, gente. Você não consegue fazer... você não consegue inventar um movimento que dá certo sozinho. Você precisa desenvolver isso, você precisa criar isso, você precisa dar as condições para isso acontecer. Por isso o Cacai tem total razão de ficar chocado ao ver nos noticiários que, de fato, estão avançando contra o Alexandre de Moraes fora do Brasil. Estão querendo destruir o Alexandre de Moraes dos Estados Unidos. Estão querendo atacar um ministro do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos da América. Isso é um absurdo, gente. Imagina se o... Vou pegar um exemplo estapafúrdio. Se o Flávio Dino fosse querer sancionar o Donald Trump. Quem é o... Assim, odeio o Trump, mas quem é o Flávio Dino na fila do pão do Trump? Quem é um juiz de um outro país
para atacar a liderança do seu país. Do seu país. E o que eu estava falando ontem até, vou polemizar aqui, vou falar uma coisa. Eu estava fazendo uma entrevista para o Meteoro, eu entrevistei um dos influenciadores comunistas, inclusive um cara querido, que é o João Carvalho. E eu estava falando para o João, nunca disse que eu não vou criticar o governo, mas é importante a gente criticar o governo pelas coisas certas. Pelos motivos certos, pelo contexto que a gente vive. Nós vivemos ainda sob uma onda de extrema-direita. A primavera progressista não aconteceu, gente. Teve indícios aqui e ali, o começo dos anos 2000 foi um começo que deu esperança em alguns aspectos, mas a gente caiu na barbárie. A gente está na timeline pior. Estão jogando a nossa soberania nacional no lixo, gente. É disso que se trata. Não se trata de defender a pessoa do Alexandre de Moraes, nem a instituição do Supremo Tribunal Federal, mas trata-se, se você não defender o Supremo, o que vai acabar é o seu país. O que vai acabar é o seu país. O que vai acabar é a sua sociedade. Nós viraremos um protetorado dos Estados Unidos. Se já não somos. Se já não somos. Nós não teremos autonomia para poder gerir as nossas próprias decisões judiciais. Moraes tem o direito de acionar juridicamente, inclusive pessoas que cometem crimes no Brasil e se refugiam lá nos Estados Unidos. Isso é praxe, gente. Isso é praxe. Tem uma hipocrisia gigantesca dessa extrema-direita. Pelo que eles não defendem o que eles fazem. Eles não defendem o que eles fazem. Eles não honram os passos que dão em suas decisões. Eles não honram nada, eles são desonrados. Eles são horríveis. E isso é importante. E por isso que é muito bom quando eu vejo que tem mais de uma centena de pessoas aqui nos assistindo. E por isso que eu peço para vocês, superchats, membros. Maria Fernandes mandou aqui, para cima deles, Xandão, vamos pedir apoio da China. Trump é um covarde e fica de 4 para a China, na opinião dela. A gente tem que pedir acordo para a China, sim. E eu acho que, assim, o investimento de 27 bilhões que o Brasil conseguiu da China é muito bom, é muito bacana, é importantíssimo. Mas a gente tem que entrar na nova rota da seda. A gente tem que entrar em cinturão e rota. A gente precisa entrar na rota de investimentos da China. A gente precisa estar presente nesse contexto todo. A gente não pode deixar a peteca cair. Nós não podemos deixar a peteca cair. O futuro desse país está em jogo. O futuro dessa democracia está em jogo. Então é importantíssimo. Ô, Game Jesus, bom dia, querido. Eu tô para te mandar mensagem, tá, Rodrigo? Amanhã a gente não vai poder fazer a live, tá? Que eu vou abrir a live aqui 6 da manhã. Não vai dar para fazer aquela participação. Depois eu te mando o recado, mas é só essa semana. Na semana que vem a gente volta ao normal, porque eu tenho um compromisso em São Paulo. Sully mandou pra gente, bom dia, pessoal. Célio Breyer, Eduardo Bolsonaro tem que ser preso. Eu também acho. É um traidor. E é um traidor da nação que vai começar a nos dar problemas agora. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. Genilda Silva, defendemos nossas instituições para garantir a sustentação da democracia. Direito e honra são incongruentes. Cara, mas não é uma ingenuidade, mas assim, há de existir uma honra maior na política. A extrema-direita, ela desonra a nossa democracia. A extrema-direita, o Pedro Serrano definiu muito bem numa entrevista para mim certa vez, ele falou isso em vários lugares, mas ele falou, o fascismo, o nazismo, é uma doença da democracia. O fascismo, o nazismo, muitas vezes ele é eleito. O fascismo e o nazismo, muitas vezes, surge como plataforma eleitoral. E a gente tem que solucionar esse problema se a gente quer que a democracia sobreviva ou se a gente quer que um sistema político saudável sobreviva. Então é muito importante isso. Edith ele mandou, olá Pedro, ouvi agora há pouco no Despertador. Despertador ou Desperta lá do ICL?
Se for o Despertador, é do TV Democracia, que já está havendo um movimento para privatizar o Banco Central, só que com outras palavras nas mídias, para que o povo não entenda o buraco que vai entrar, e por via DPQ, aí cortou aqui. Não, eu imagino, tem esse movimento sim, eles querem transformar, é o modelo norte-americano, né, o Fed. Eles querem que seja uma instituição sem gerência nenhuma do Estado. E a gente está enfrentando isso, gente, a financiarização da financiarização, e às vezes aparece algum corno bolsonarista para falar, o que você achou do Galípolo, presidente do Banco Central? Eu falei, gente, são agentes do mercado. São agentes do mercado. Não acho o Galípolo pior do que o Paulo Guedes e a equipe que estava no governo Bolsonaro, não acho mesmo. E acho o Haddad, por mais que ele esteja cumprindo esse papel, que é extremamente criticável, o Haddad é uma pessoa muito melhor que o Paulo Guedes. O Haddad, na minha opinião, é uma pessoa muito melhor que o Paulo Guedes. Repito aqui. Não precisa de muito para isso também. Mas ele é uma pessoa muito melhor que o Paulo Guedes. Jane Gleis, esse Eduardo e o pai, é o pai dele quando estava no exército e queria incendiar o exército e acabou sendo expulso. O Eduardo é o filho perigoso, gente. O Eduardo é o filho incendiário. O Flávio é o filho que está todo enrolado. O Carlos Bolsonaro é o filho reprimido. O Jair Renan está se tornando uma réplica do pai, com todas as frustrações aí que ele expressa na Câmara. Então, gente, encerrando aqui meu editorial, peço para vocês que vocês se solidarizem aqui com o nosso canal. Psi começou as contribuições aqui para a gente não ficar no 0 a 0. Faltam, meus caros, 2 membros e R$190 de superchats ou de Pix. Pix para folhademocrata @gmail.com, conta de Alessandra. Quem contribuir com Pix, diga o valor no chat, tá, gente? Então agradeço aí as pessoas que estão nos acompanhando. Estou muito feliz por vocês gostarem dos editoriais, por a gente poder bater esse papo necessário, e a gente vai fazendo esse trabalho importante. Então, lembrando que amanhã a live não será às 8 da manhã, será às 6 da manhã, por conta de um compromisso que eu vou ter em São Paulo, mas estaremos com vocês. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.